Que nós estamos vivendo um momento de exceção nesse país. Por que eu falo exceção? Há um ovo da serpente, eu acho que essa é a expressão, que é o inquérito chamado inquérito do fake news ou inquérito do fim do mundo. Eu vou lembrar para vocês um episódio recente que ocorreu aqui e aparentemente passou desapercebido pela grande imprensa brasileira. Há 4 ou 5 dias atrás, 2 deputados federais foram à praça pública, a praça que é do povo, a praça que representa a cidadania brasileira. E de uma forma pacífica e ordeira, colocando inclusive um esparadrapo na boca, começaram um protesto contra a falta de liberdade de expressão, o arbítrio e a censura que estabeleceu no país. De 1h30 da manhã, o oficial de justiça que veio retirá-los da praça pública, por ordem do xerife-geral do país, que é o senhor ministro Alexandre de Moraes, no âmbito deste inquérito do fake news, 7 anos atrás, que cabe tudo, que tem centenas de outros inquéritos em função do inquérito originário, foi simplesmente o governador do estado do Distrito Federal, o senhor Ibanez. Ibanez foi acordado 1h da manhã pelo ministro Alexandre de Moraes para agir como se oficial de justiça o fosse, certamente amedrontado, coagido, para que fizesse um serviço ou uma ação que não lhe cabia. Isso mostra a hipertrofia ou a invasão de competência de um poder sobre os demais poderes da República. Isso é muito grave. Esse inquérito vai completar, em março do próximo ano, 7 anos. Tem que fazer um grande bolo de comemoração, porque esse inquérito representa uma ação inquisitorial com tudo que isso representa. Um inquérito aberto de ofício, um inquérito sigiloso, um inquérito que permite um poder extraordinário a uma única pessoa, que engloba praticamente todos os assuntos da República e que não é encerrado. Porque certamente se quer manter este poder que existe sobre a nação brasileira e no próximo ano nós teremos a eleição. E o ministro Alexandre de Moraes não será mais presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas continuará como presidente de um inquérito que pode tudo. Nós temos dezenas de parlamentares que hoje estão em inquéritos no Supremo Tribunal Federal, não é por corrupção, não é por roubo, não é por malversação de recursos públicos, pasmem, é por crime de opinião. Porque no Brasil hoje é crime, é delito grave se questionar os poderes da República, se apontar as arbitrariedades, se dizer, de uma forma inclusive absolutamente natural, que a legislação brasileira não está sendo cumprida, ou pior, ela está sendo elastecida, ou como é a palavra da moda, relativizada, em função da conveniência, como muito bem pontuou aqui o nosso senador Flávio. A questão do foro é um exemplo cabal do que a gente está falando aqui. O foro ele foi ampliado e em 23, justamente para que, na nossa opinião, o presidente Bolsonaro fosse alcançado não por um pleno do STF, mas por uma turma. E uma turma que não tem imparcialidade. Nós temos lá, por exemplo, o ministro Flávio Dino, que tem uma ação contra o presidente Bolsonaro. Uma ação. E esse cidadão não se julga impedido. Nós temos um ministro chamado Alexandre de Moraes, que é o condutor do processo, que claramente e notoriamente é adversário do presidente Bolsonaro. E tem dado várias declarações pré-julgando essa ação. Ou seja, nós já sabemos que o jogo está jogado. Então hoje, nós estamos aqui em frente à Casa do Povo, porque quem está aqui foi votado pela população brasileira, ao contrário do juiz Alexandre de Moraes, que não recebeu um único voto para conduzir os destinos do país. Estamos aqui da frente da Casa do Povo para dizer que chega, que basta, que não é mais possível conviver com a conivência ou com essa subordinação que o Poder Legislativo tem hoje perante um outro poder. Se acabar com o foro privilegiado, que deveria ser um escudo de proteção
para que os parlamentares brasileiros pudessem exercer a sua atividade sem medo, olha que paradoxo, pudessem criticar os poderosos sem medo, pudessem fiscalizar o poder público sem medo. O artigo 53 da Constituição, que trata da inviolabilidade do mandato parlamentar e do foro privilegiado, transformou-se, na verdade, numa arma de subordinação e de coação do Legislativo. Vocês publicam diariamente que há dezenas de inquéritos em segredo de justiça que podem atingir parlamentares. Vocês divulgam diariamente que o parlamento não vota determinadas matérias porque o judiciário não quer. Ora, se um parlamento que representa o povo tem a sua vontade manietada e submetida a um outro poder, então o equilíbrio entre os poderes está quebrado. E os fundamentos da democracia liberal estão por terra. É evidente que há um desequilíbrio. E como é que a gente resolve o problema? Está na Câmara Federal um projeto pronto para votação, já passou no Senado da República, que é a PEC 33 do fim do foro privilegiado. Então que os senhores parlamentares sejam tratados como cidadãos comuns e que o Poder Judiciário, pelo menos através de alguns de seus membros, perca a possibilidade de manietar, de submeter o Congresso Nacional à sua vontade ou à conveniência de ocasião. Então essa é uma das condições que nós estamos colocando, porque nós vamos nos colocar em obstrução, né? A partir de hoje nós estamos em obstrução. O segundo aspecto, que já foi colocado pelo senador Flávio, mas eu gostaria de reiterar um ponto. A gente tem escutado aí um grito de guerra, um mantra que a esquerda profere como se fosse uma palavra de ordem que unifica todas as correntes. Sem anistia, o ódio, o ressentimento, né, a divisão do país entre nós e eles, o radicalismo, a necessidade de se ter uma narrativa que coloque uma cortina de fumaça sobre os problemas que o país tem, é o que está por trás disso, porque a esquerda é hipócrita. A esquerda que grita sem anistia foi anistiada por crimes de morte, exatamente, de violência, muito bem. De roubo, exatamente, de assalto, de sequestro. E o Brasil se reconciliou para se voltar para os problemas mais importantes que a nação brasileira tem. E nós hoje estamos vivendo sobre um desgoverno. Nós estamos vivendo sobre uma situação em, por exemplo, que ninguém mais fala do assalto que foi cometido contra os velhinhos do INSS, contra a desestruturação dos nossos fundos de pensão, contra a quebradeira geral das nossas empresas estatais, o Correios à frente. E o nosso desastre do ponto de vista fiscal, que está repetindo os mesmos métodos e os mesmos parâmetros de 2014, 2015, que nos legaram a maior crise econômica da história brasileira. Um governo que gasta sem medidas, que arrecada muito e que está preocupado com o projeto de se perpetuar no poder e não com o projeto de país. Tudo isso está encoberto com uma enorme cortina de fumaça. Então a anistia é importante para que nós possamos nos reconciliar como país e nos debruçarmos sobre os problemas reais que a sociedade brasileira tem. Ontem nós fomos surpreendidos com as tornozeleiras que foram impostas ao senador Marcos Duval. As pessoas poderiam me perguntar: você é solidário, Marcos Duval? Sou. As palavras do senador Marcos Duval e algumas das suas atitudes não significam que a gente tenha uma adesão integral, mas há uma adesão total, integral à instituição que ele representa. O senador Marcos Duval teve centenas de milhares de votos para estar na posição em que se encontra. Ele volta dos Estados Unidos e as tornozeleiras são colocadas. É evidente que não há risco de fuga se ele ter ficado lá. Então, é uma vontade deliberada e clara de se apequenar a atividade parlamentar. Então, nós acreditamos que é necessário que essas medidas draconianas que foram impostas ao senador, elas sejam votadas no plenário do Senado. E, por fim, o quarto e último item. É necessário urgentemente, para que nós possamos voltar a ser pertinentes, para que a população acredite que, de fato, o poder legislativo que representa o povo é importante, para que haja, de verdade, equilíbrio entre os poderes, para que nós possamos resgatar os valores da democracia liberal. É importante que o presidente Davi Alcolumbre entenda
É necessário que ele tenha estatura nesse momento e que ele permita a abertura do processo de